Elas estão à frente de 48% das pequenas e microempresas do país e empreendem principalmente em setores como moda, beleza e alimentação. Os dados são do Sebrae e mostram que, apesar dos avanços, a mulher ainda enfrenta muitos desafios. Elas têm escolaridade 16% superior, mas seus negócios faturam 22% a menos quando comparado a empresas chefiadas por homens. E a gente vai conversar sobre esse assunto hoje no Miscelânea. Fique com a gente. E para bater um papo com a gente, recebemos hoje a Gleice Ellen, consultora de RH e especialista em carreiras. Gleice, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. E já para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente pode dizer que homens e mulheres empreendem de maneira diferente? Sim, com certeza, né? Nós, mulheres, temos algumas dificuldades aí ainda nesse caminho do empreendedorismo, né? Então, eu, como mãe e empreendedora, eu vejo algumas dificuldades que eu, como empreendedora, enfrento, né, no dia a dia. Então, nós, mulheres, temos, sim, com certeza, alguns passos, né, a seguir para chegar aí no mesmo nível que os homens no empreendedorismo, né? Então, a maternidade, por exemplo, é uma dos fatores, né, que as mulheres têm em poder crescer no empreendedorismo. O fato do preconceito em ser mulher também é um dos fatores, né? Muitas vezes as pessoas não têm muita credibilidade, não nos dá muita credibilidade por sermos mulheres, né? Então, a gente tem esses fatores a dominar, sim, no empreendedorismo, e os homens não enfrentam tantos questionamentos como nós. Nessa área de empreender, o que você diria que motiva mais as mulheres? Eu acho que o que motiva as mulheres o maior fato é a maternidade. Eu lido muito com mulheres que são mães, né? Então, um dos maiores fatores é os filhos. A minha maior motivação hoje é a minha filha. Então, a maternidade é um dos fatores maiores, né, no empreendedorismo. Então, as mulheres têm essa parte tanto da liberdade de tempo, né? Então, a gente consegue conciliar as coisas do dia a dia, o lar, né, o marido, às vezes um curso. Então, a gente tem essa prioridade no empreendedorismo que atrai muitas mulheres a empreender hoje. E qual você diria que são as barreiras que as mulheres têm que enfrentar, mas que os homens não precisam? É o que eu acabei de dizer, né? Ser dona de casa, né? Maternidade, se cuidar também, porque muitas mulheres também precisam, né? A gente precisa fazer uma unha, arrumar um cabelo, né? Agora, os homens não, eles têm sim as suas dificuldades também no dia a dia, né? Mas eles vão chegar em casa, ali a comida vai estar feita, né? As crianças vão estar cuidadas, então, realmente, as mulheres hoje, elas têm muito mais dificuldade do que os homens a empreender. Estamos hoje em pleno século XXI, né? A gente vê ainda essas limitações, né? Por que ainda existem essas limitações, esses estereótipos na nossa sociedade? Eu acredito que ainda muitas pessoas não avançaram, né, a mentalidade, né? Então, nós mulheres enfrentamos esses problemas desde o passado, né? Ainda assim, lógico que muitas coisas melhoraram, né? Mas antigamente mulher não podia nem empreender, né? E graças a gente pode hoje empreender, porque o empreendedorismo ele é um leque, você pode se abrir ali e ter diversas oportunidades. Então, hoje a gente tem melhorado bastante, mas ainda há muitas coisas ainda a ser melhoradas, né? E existe alguma área que as mulheres elas empreendem hoje que ainda sofrem muito preconceito, que ainda são áreas ainda predominadas muito pelos homens? Eu acredito que é a parte mais de indústria, né? Muitas mulheres hoje têm lojas de roupas, né? Lojas de beleza, trabalham com área administrativa, financeira, mas coisas que é mais a par, né, dos homens, acredito que ainda tem sim um preconceito. E de que formas as mulheres elas têm se reinventado hoje em dia, né? A gente vê dos mais diversos tipos de negócios, seja de roupa, cabelo, doces, até mesmo entregas que tem, né? As mulheres que fazem entregas, mas de que maneiras elas têm se reinventado além dessas? Existem algumas outras áreas? As mulheres hoje, elas tentam ver o que há necessidade no mercado, né? Então, eu acho que muitas mulheres
se vê em outras mulheres também, o que ela precisa que ainda não tem no mercado, né? Então, são muitos nichos. Eu, agora que eu estou atuando na área dos eventos, né, eu vejo o quanto tem nichos diferentes que dá para ser abordado ainda, né, para empreender. E existem outros leques também que a gente pode estar abordando também. Mas os principais que eu vejo é muitas mulheres lidando com beleza, com vestuário, né? Então, é a parte mais assim que cresce no empreendedorismo feminino hoje. Então, é a necessidade da mulher, às vezes, mandar uma mensagem pelo Instagram somente para entregar a sua roupa que você escolheu ali, né? Então, é você facilitar a vida de outras pessoas. O empreendedorismo é isso, você facilitar, né? Ter um fácil acesso para que a pessoa possa ali contratar os seus serviços, né? Então, o empreendedorismo em si é um facilitador. Aproveitando que a gente já está falando sobre se reinventar, você se reinventou, né? A gente estava conversando e você disse que se reinventou. Você era de vendas, trabalhava com vendas, né? Me fugiu o termo aqui, mas você trabalhava com vendas em uma escola e depois que você foi mandado embora, você se reinventou. Você consegue contar um pouquinho da sua trajetória, como que foi sair desse emprego de carteira assinada e ter que se reinventar? Sim, eu trabalhava, né, na escola vendendo cursos e era uma assessora até que bastante conceituada, batia minhas metas, porém não tinha aquela valorização, né? E aí saí da empresa, depois resolvi engravidar e aí eu falei, poxa, agora eu engravidei, tive minha filha e o que eu vou fazer agora, né? Porque eu não queria deixar ela em escolinha, não queria deixar de acompanhar o processo do crescimento dela, que muitas mães não têm essa oportunidade de ter o filho ali por perto, né? Precisa deixar numa creche, numa escola. E aí foi quando eu pensei comigo, né? Eu vou ver o que eu estudei RH e preciso facilitar a vida de outras pessoas também. E eu via que no mercado existia muitas pessoas desempregadas. Foi quando eu criei um grupo de emprego e aí lá eu colocava as vagas, né? Anunciava as vagas todos os dias nos grupos de emprego, no grupo, um só. E aí depois esse grupo foi crescendo, foi se tornando 2, 3, 4 e hoje nós temos 15 grupos de emprego com diversas pessoas ali tentando uma recolocação profissional. Ali eu trabalhei, né, com isso e eu falei, poxa, eu posso estar fazendo uma análise de currículo, ajudando eles a fazer um currículo adequado para se encontrar no mercado de trabalho. E ali foi dando certo. E aí eu falei, poxa, já estou ajudando muitas pessoas, agora eu quero ajudar empresas. E aí foi quando eu falei, não, vou trabalhar com a parte de recrutamento e seleção também, porque as empresas precisam terceirizar esse trabalho, né? Muitas empresas têm profissionais de RH, mas não necessariamente é tão necessário assim, né? Às vezes tem por conta dessa demanda, às vezes precisa contratar, tem a parte administrativa. Então eu falei, vou facilitar esse pessoal e vou trabalhar com recrutamento e seleção. Então hoje eu trabalho como recrutadora de seleção, também trabalho com a parte de elaboração de currículo nessa área de recolocação profissional, e é onde eu me encontrei e tem dado certo aí há 1 ano já. Esse papo tá muito bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. E na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e maternidade. Fique aí! De volta com a Miscelânea, que hoje recebe a especialista em carreiras Gleice Eller. Gleice, muitas mulheres relatam que têm muita dificuldade no mercado de trabalho, depois e até mesmo durante a maternidade. Como você diria que é hoje em dia? Ainda existe essa resistência em contratar ou até mesmo de manter essas funcionárias que passam pela maternidade? Tem um pouco de preconceito ainda, né? As pessoas acham que só porque a mulher trabalha, ela não pode engravidar, né? E ter ali o seu processo de vida, né? Mas tem esse preconceito por quê? Porque a gente sabe que criança muitas vezes fica doente, às vezes não tem com quem a mãe deixar, né? Tem os problemas, às vezes, que precisou faltar na escola, e aí a mãe tem sempre esse probleminha aí com questão da maternidade. Mas a gente não pode deixar de olhar para as mulheres com esse olhar mais afetivo, né? A gente tem que entender que ela também tem ali o processo de vida dela, ela precisa ali ter a família dela, né? Ser mãe. Então, realmente acontece alguns momentos, algumas situações de ter esse preconceito em contratar mulheres que já têm filho, sim.
E nas entrevistas também, muitas vezes fazem essas perguntas. Você tem filhos? E é uma pergunta super preconceituosa, né? Não é legal fazer essa pergunta, porque não faz parte ali do processo seletivo, né? A pessoa tem que entender a experiência, né? O que ela vai agregar na organização. E não se ela tem filhos, né? Não é uma pergunta muito legal de se fazer. E muitas pessoas fazem. E às vezes descartam essas mulheres aí que já têm filhos, com quem vai deixar. Muitas perguntas que são preconceituosas e não deveriam ser feitas. No caso, quando isso acontece, tem alguma coisa que as mulheres podem fazer para recorrer ou até mesmo para conseguir essas vagas, né? Tem alguma coisa que elas podem fazer? Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Você confiar em uma organização que é humana, né? Muitas vezes existem organizações preconceituosas, mas existem organizações humanizadas também. Então, é realmente se posicionar, né? E continuar aí que a recolocação profissional vai acontecer. Enquanto você ia falando, eu lembrei de um caso de uma conhecida que ela estava procurando emprego, ela já passou da faixa dos 40 anos para poder procurar empregos, até o que a gente vai abordar daqui a pouco, mas ela, por ter filhos, ela já não conseguiu essa contratação justamente porque a empresa perguntou se ela tinha filhos. E a hora que ela falou que tinha uma já de maior, mas uma outra que era criança, a empresa já recuou na hora que estava fazendo a entrevista com ela. Mas agora falando no caso das mulheres que já estão contratadas, que já engravidam depois de certo tempo na empresa, elas relatam até para você, chega para você esse tipo de reclamação de que elas estão sofrendo uma pressão dentro do ambiente de trabalho por parte da chefia? Muitas mulheres que engravidam, né, nesse processo, tem sim uma pressão. E logicamente algumas empresas vão mandar ela embora após ali a licença da maternidade, né? E que triste isso, né? Porque ela precisa ali daquela renda mensal para poder suprir as necessidades do seu filho, né? Mas muitas empresas acontece isso. Mas também a gente não pode generalizar tudo, né? Tem empresas que olham com um olhar humano, né? E entende ali a necessidade da mãe, então continua com a contratação. Um caso é da minha cunhada. A empresa dela já falou que depois que ela tiver o neném, não vai acontecer não vai ter a continuidade ali do trabalho dela, né? Então ela vai ser mandada embora. Então é uma empresa que você já vê que não é muito humanizada, né? Então a gente tem sim alguns casos que acontecem, infelizmente é muito comum. A legislação, de certa forma, ela ampara essas mulheres, ela ampara essas mães, né, de primeira viagem ou que estão ali com o seu filho recém-nascido. A lei tem de alguma forma que assegura que ela vai ter o serviço, o emprego por certo tempo ou não? Como eu disse, tem a licença maternidade, que após ela pode ficar ali cuidando do seu filho 3 a 4 meses, né? Algumas empresas ficam mais por conta de férias, né, e tudo mais, se a mãe se organizar ali no período, mas tem esse processo dela ficar em casa recebendo o seu salário todos os meses e se assegurando ali para cuidar do seu filho. Como a gente estava falando, né, sobre idade, você tem visto como a idade tem dificultado, às vezes, a entrada da mulher no mercado de trabalho? Sim, com certeza a idade influencia muito ainda, né? Muitas empresas preferem pessoas mais jovens porque acreditam que vai ser mais produtivas do que uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, né? E eu acredito muito, meu ponto de vista, da Gleice, né, de que o que importa é ali a experiência profissional da pessoa e o que ela vai agregar na organização. Mas nem sempre é assim. Então, muitas pessoas e empresas, né, vão olhar ali com um olhar mais preconceituoso e contratar pessoas mais jovens para a organização, para a empresa. Na sua opinião, quais são os fatores que levam as empresas a não contratar mulheres mais maduras, com uma idade, por exemplo, de 40 anos, né, que a gente estava comentando? Um dos motivos é a produtividade, né? Pode ser também por questões de saúde, se é diabético, se tem problema na lombar, né? Teve até uma contratação engraçada que eu fiz esses dias e o rapaz falou na entrevista que ele não poderia carregar peso, porque ele tinha 50 anos e ele tinha um problema na coluna. E aí a gente falou para ele que era uma vaga para serralheiro, né? E a gente falou que ele não iria carregar peso, né? Seria um trabalho mais
braçal ali, mas mais tranquilo. Ele falou, então tudo bem, né, já que não é para eu carregar peso. Então, ali na entrevista ele já falou que ele tinha um problema, né, na lombar, que ele não poderia. Então, muitas vezes pode ser sim por questões de problemas de saúde, né, ou por questões mesmo de preconceito mesmo. Não quero uma pessoa mais jovem, com uma mente mais aberta, né, com mais criatividade. Então, pode ser que seja um desses fatores também. As empresas, então, elas não veem, vamos colocar, não generalizando, mas uma pessoa que ela é mais velha, ela tem um compromisso maior, a gente pode dizer isso, que ela tem uma responsabilidade maior? Eu acredito que sim, né? Uma pessoa que tem ali mais idade, tem uma família formada, vai buscar a oportunidade e vai tentar ficar ali naquele emprego para poder suprir as necessidades da sua família. Então, um pai de família, acredito eu, que seja uma pessoa ali mais eficiente para ficar numa vaga do que um jovem de 18 anos que não tem ali um compromisso com uma família, que precisa das suas necessidades ali todos os meses, né? Mas, lógico que a gente tem que dar oportunidade tanto para as pessoas mais velhas quanto para os jovens também. Agora, falando da equiparação salarial, ela ainda é um problema, né? Mesmo com a maior escolaridade das mulheres, elas ainda ganham menos que os homens. A gente ainda está longe de uma equiparação salarial, né? Acredito que, embora venha sendo discutido muito isso ao longo dos dias, ainda está muito longe, né? De ganharem o mesmo valor, de terem o mesmo valor. Sim, a gente tem esse problema aqui no Brasil, né, de igualar ali o salário, né, tanto do homem quanto da mulher. Eu acredito que para se desenvolver, para nós chegarmos, né, num salário adequado para ambos, né, não é porque eu sou uma gestora de RH que eu tenho que receber menos que um outro gestor de RH, né? Eu acredito que os dois têm que ter o mesmo salário, né, a mesma qualificação, o mesmo propósito. Então, está um pouquinho longe ainda disso acontecer, né? A gente vê aí que estão anos, né, tentando mudar essas leis, mas ainda nada aconteceu. Esperamos que aconteça algo, né, que possa mudar isso. E tem alguma medida efetiva para que isso seja mudado? A gente pode esperar pelo quê? Eu acredito que a mulher ela tem se mostrado muito eficiente nos últimos tempos, né? E muitas mulheres que lideram muitas empresas grandes aqui no Brasil têm se mostrado que elas são competentes, né? Não menosprezando os homens, mas a maioria das empresas que tem ali melhor qualificação e são ali também selecionadas como as melhores empresas hoje no Brasil, são lideradas por mulheres. A gente vê na Forbes, né? A maioria das capas sempre são mulheres, né? Então a gente está se mostrando no mercado de trabalho que nós temos sim valores e que a gente precisa ser valorizadas por isso, né? Que mulheres podem liderar, mulheres podem crescer e a gente tem muito a contribuir. E agora, falando da Gleiciele novamente, né, que é aí uma gestora de RH, posso dizer assim, né, trabalha aí com essa percussão, não sei se posso dizer assim, de carreiras, né, que ajuda as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Você também tem um evento que está para poder acontecer esse mês de março, explica pra gente. Sim, a gente tem um evento que se chama Workshop Mulheres de Sucesso. Eu propus esse evento para que ele pudesse trazer ainda mais empreendedoras e que a gente pudesse se conectar, conhecer o trabalho uma da outra e promover nossos trabalhos também, né? Então, já estamos indo para a terceira edição. A terceira edição vai acontecer dia 28 desse mês de março. Estamos aí preparando tudo para as mulheres, ainda mais o nosso mês, né? E sempre, todos os meses, a gente traz mais de 50 mulheres se reunindo, né? E falando dos seus negócios. E é maravilhoso. Então, quem tiver interesse, né? Em estar se inscrevendo para o evento, falando mais sobre o seu negócio, é só ver mais informações no Instagram, @net.mulheresdesucesso. Que legal. E o que é falado nesse evento, né? Quem pode participar? São só empresas ou mulheres também que querem, né, se recolocar no mercado de trabalho também podem participar? Como que vai funcionar? O evento ele é voltado para empreendedoras e para quem quer empreender. Então, é um evento onde a gente faz palestras, tem dinâmicas de network, tem ali a parte onde a gente conversa, conhece as meninas, né? Troca cartões, flyers, o que a gente tem para divulgar sobre a nossa empresa. Então, a ideia é a gente ser vista, né? Eu sempre falo que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa estar não só em eventos de network, mas também estarem no Instagram, né? Se mostrando o que você faz. E aí, no evento, a gente faz pitch de vendas, que é onde as meninas têm a oportunidade de falar sobre o seu trabalho, né? E de expor ali sobre o seu negócio. Temos sorteios, é um evento bem legal, descontraído, mas também voltado ali para a parte empresarial.
Tá certo, então. Gleice, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, por ter topado vir aqui, né, bater esse papo e essa troca de conhecimento. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube, tá? Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais. É @TV Univap no Instagram e no Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau.